Sejam bem-vindos à aula sobre radiciação, conceito, representação e propriedades. É importante que tenha algo à sua disposição para fazer anotações. Assim, você exercita a síntese de novas informações, estimulando a aprendizagem de novos conteúdos. Iniciaremos a aula falando sobre o conceito de radiciação. Dá-se o nome de radiciação à operação que consiste em obter a raiz de um número ou de um enunciado. Deste modo, a radiciação é o processo que, conhecendo o índice e o radicando, nos permite encontrar a raiz. Para compreender melhor esses conceitos, deve-se reconhecer as partes que formam um radical. Para representarmos a radiciação, utilizamos este símbolo chamado de radical. Ele está acompanhado pelo índice da raiz, o radicando e a raiz. Chamamos de índice da raiz o número que está no local indicado pela letra N. O radicando é o número que estará no local indicado pela letra A, e a raiz, que é o resultado, será indicado pela letra B. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Sendo assim, a raiz é um número que, uma vez elevada ao índice, dará como resultado o radicando. Por exemplo, a raiz quadrada de 25 é 5. 2 é o índice da raiz, 25 é o radicando e 5 a raiz. Levando em consideração a operação inversa, a sua raiz, que é 5 elevada ao índice, que é 2, é igual a 25, que é o radicando da operação. Portanto, podemos dizer que a raiz de um número é um número multiplicado por ele mesmo numa certa quantidade de vezes, indicado pelo índice. Neste caso, a raiz do número 25 é o número 5 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 5 vezes 5 é igual a 25. Exemplos de radiciação. A raiz quadrada. Quando falamos de uma raiz quadrada, queremos dizer que o índice da nossa raiz é 2. Exemplo, a raiz quadrada de 36 é? Colocamos o 36 como radicando e o 2 como índice para descobrir a raiz. O número que elevado ao quadrado resulta em 36 é 6, portanto, a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Raiz cúbica. Quando falamos de uma raiz cúbica, queremos dizer que o índice da nossa raiz é 3. Exemplo, a raiz cúbica de 8 é? Colocamos o 8 como radicando e 3 como índice para descobrir a raiz. O número que elevado ao cubo resulta em 8 é 2, portanto, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Raiz quarta. Quando falamos de uma raiz quarta, queremos dizer que o índice da nossa raiz é 4. Exemplo, a raiz quarta de 81 é? Colocamos o 81 como radicando e 4 como índice para descobrir a raiz. O número que elevado à quarta potência resulta em 81 é 3, portanto, a raiz quarta de 81 é igual a 3. Propriedades dos radicais. As propriedades dos radicais permitem simplificar e resolver raízes de qualquer índice. A primeira propriedade diz que todo radical de radicando zero é igual a zero. A justificativa para isso é que, se aplicarmos a operação inversa, teremos zero elevado à enésima potência. Sabemos que zero elevado a qualquer número natural maior ou igual a 1 resulta no próprio zero, pois zero vezes ele mesmo será sempre zero. Um exemplo para essa primeira propriedade é a raiz sétima de zero, que é igual a zero. A segunda propriedade. Todo radical de radicando 1 é igual a 1. Isso se justifica porque, aplicando a operação inversa, temos o número 1 elevado a um número. Sabemos que o número 1 multiplicado por ele mesmo vai ser sempre 1. Por exemplo, a raiz quarta de 1. Se elevarmos o número 1 à quarta potência, teremos o próprio número 1 como resultado. A terceira propriedade diz que todo radical de índice igual ao expoente do radicando é igual ao radicando. Isso porque, aplicando a operação inversa, temos um número, que é o radicando, elevado a uma divisão de números iguais. Sendo assim, o resultado da operação é o próprio radicando. Por exemplo, a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Ficaria 5 elevado a 2 dividido por 2.
que simplificando ficaria 5 elevado a 1, que é igual ao próprio 5. Propriedades operatórias dos radicais. Radical de um produto. Quando o radicando possui uma multiplicação, podemos separá-la mantendo o mesmo índice para os dois. Isso porque, aplicando a operação inversa, ficaríamos com a vezes b elevado a n. A multiplicação de dois fatores elevado a um expoente é igual à multiplicação desses fatores, cada um elevado ao mesmo expoente. Por isso, podemos separá-los formando assim a elevado a n vezes b elevado a n. Voltando à radiciação, teremos raiz enésima de a vezes a raiz enésima de b. Por exemplo, a raiz quarta de 5 vezes 9. Aplicando a operação inversa, temos 5 vezes 9 elevado à quarta potência. Separando os fatores, ficaríamos com 5 elevado à quarta potência vezes 9 elevado à quarta potência. Voltando para a radiciação, ficamos com raiz quarta de 5 vezes a raiz quarta de 9. Radical de um quociente. A propriedade do radical de um quociente diz que a raiz enésima de um quociente é igual ao quociente das raízes enésimas dos termos da divisão. Isso porque, se aplicarmos a operação inversa, teremos o quociente de a sobre b elevado à enésima potência. A divisão de dois fatores elevado a um expoente é igual à divisão desses fatores, cada um elevado ao mesmo expoente, ficando assim com a elevado à enésima potência dividido por b elevado à enésima potência. Voltando à radiciação, teremos a raiz enésima de a dividido pela raiz enésima de b. Por exemplo, a raiz cúbica de 2 dividido por 7. Utilizando a operação inversa, teremos o quociente de 2 por 7 elevado ao cubo. Separando os termos, ficaremos com o quociente de 2 elevado ao cubo por 7 elevado ao cubo. Voltando à radiciação, teremos a raiz cúbica de 2 dividido pela raiz cúbica de 7. Mudança de índice. A propriedade da mudança de índice mostra que, se quisermos mudar o índice de um radical, podemos dividir o índice e o expoente do radicando por um número natural maior que zero. Isso porque, dividindo eles pelo mesmo número, estamos simplificando o radical. Por exemplo, a raiz sexta de 10 elevado à quarta potência. No índice, que é 6, acrescentamos a divisão por 2, e no expoente, que é 4, também acrescentamos a divisão por 2. Utilizando a operação inversa, teremos 10 elevado ao quociente de 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2. Realizando as divisões, ficamos com 10 elevado ao quociente 2 sobre 3. Voltando à radiciação, temos a raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado. Essa foi a nossa videoaula sobre radiciação, conceito, representação e propriedades. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!